E a missionária Zenilde vai orar pela ministro da palavra. Amém? Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã inclinar seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, papai. Que o Senhor possa usar o seu servo, Senhor, conforme o Senhor queira, Senhor. Com grande poder, Senhor, com grande ousadia, com grande autoridade, Senhor. Que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o Senhor falar através da vida dele, papai. Derrama tua graça, tua Shekinah sobre a vida dele, Senhor Jesus. E nos prepara para sair alimentado da tua palavra. Assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Tome seu assento em nome de Jesus. Muito feliz estou em estar na casa do Pai, mais uma vez para o adorar. Quero já desejar feliz 2019 para todos os irmãos. Nós, para confirmar a fé, e eu já quero falar um pouquinho deste lugar aqui maravilhoso. Na época que eu vim, quando eu vim não tinha nada disso, irmãos. Isso aqui é uma surpresa. Irmãos, no meio do mato tem telão para os irmãos ver. Tem Bíblia, tem harpa. No meio do mato tem som. No meio do mato, Deus ele faz uma coisa tremenda e maravilhosa, irmão. Era só voz. Tem adorador, que é o que mais importa. Podia ter tudo isso aqui. Se não tivesse adorador, nada serviria. E o principal, a presença de Deus, é claro. Sem ela, pode ter som, pode ter ouro. A gente podia estar pisando aqui na rubi, diamante. Sem a presença de Deus, nada seria. Graças eu dou a Deus por tudo isso que tem nos sobrevindo. Para confirmar a fé do pastor Neto, nós estávamos na virada do ano, e a palavra de Deus foi em Apocalipse 21:5. A Bíblia diz que João teve uma visão, e nessa visão ele dizia assim para João: escreve, porque nova te faço todas as coisas. Irmãos, Deus faz nova todas as coisas. Não é essa a mensagem. Eu só quero que você saiba que as coisas de Deus não são coisas velhas. Apocalipse também ele vai nos dizer, Coríntios 5:17, a Bíblia vai nos dizer que as coisas velhas já passaram, eis que tudo... Glória a Deus. Eu e você somos nova criatura, irmãos. Deus deixa as coisas velhas para trás. Deus está te fazendo uma nova história, um novo eu, um novo ser. Quantas vezes a gente não sobe esse monte aqui entristecido, coração amargurado, com coração dilacerado. A gente fala: Deus, eu só preciso da sua presença. E Deus escreve nova todas as coisas. Irmãos, abra comigo em nome de Jesus a sua Bíblia, João, capítulo de número 19 e versículo de número 17. Pastor Pedro estava ministrando aqui o começo, e a gente já vai sentindo a presença de Deus logo no início, como a missionária falou. E ele começou a falar ali da crucificação de Cristo. Ele louvou o hino de 291, que diz: a mensagem da cruz. Pastor, você foi usado, você não sabe. Deus te usou grandemente. A mensagem da cruz. João capítulo 19, versículo 17. Aleluia. Quem puder, fique de pé em nome de Jesus Cristo. Só em reverência. Porque essa mensagem, irmãos, já diz o louvor, a mensagem da cruz. Isso aqui é uma mensagem, irmãos, que não é uma mensagem de ontem, não é uma mensagem de hoje, é uma mensagem de futuro. A Bíblia diz que Jesus voltará. Ele morreu como cordeiro, mas virá como governador, rei, leão. Ele vai vir como juiz. Diz assim em João capítulo 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira. Vou ler aqui na minha Bíblia, que às vezes pode estar diferente. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, o famoso caminho do Gólgota. Versículo 18. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. Jesus estava no meio. Versículo 19. Pilatos escreveu também o título, e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em outras versões vai dizer assim: nele estava escrito uma acusação, porque isso é uma acusação grave, irmãos, é uma acusação séria. Rei dos Judeus. Versículo 20 para finalizar. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Pode se assentar glorificando a Deus em nome de Jesus.
Irmãos, quando ele começou a falar da mensagem da cruz ali, eu comecei a lembrar de um pouco tempo atrás, eu comecei a ler o estudo da crucificação de Jesus. Irmãos, vocês não têm noção, eu ia lendo e ia chorando, porque você não tem noção de quanto foi o sofrimento. É de Deus, porque Jesus não sofreu pouco, irmãos. Como eu falei aqui, a gente sobe aqui achando que o nosso sofrimento é o pior de todos, que o nosso sofrimento a gente está passando irmãos, às vezes pessoas que estão do seu lado, aquele irmão que senta do seu lado está passando coisa muito pior que você e você não sabe. O nosso erro é querer só olhar para o nosso umbigo. A gente às vezes, em vez de orar pelo irmão que está do nosso lado, só quer orar por nós mesmos. Jesus, ele passou um sofrimento mais tão grande, irmãos, mas tão grande, que ele, antes da sua crucificação, a Bíblia diz que ele vai no monte orar. E quando ele está no monte orando, a Bíblia diz que ele suou sangue. Isso é uma doença que acontece, quem estuda medicina sabe, que é algo quando você passa por muita ansiedade, chega a tal modo que você não aguenta. Os poros da pele, elas se abrem. Irmãos, Jesus era homem como eu e você. Jesus, ele passou angústia, ele passou fome. Jesus sofreu de tal maneira. E aí, eu quero falar um pouco sobre as dádivas do Calvário. Jesus, ele sofreu tudo isso, não foi em vão. Quando eu comecei a ler, irmãos, quando Jesus, ele foi crucificado, a Bíblia diz que eles o condenaram, fora de saber que ele é Jesus, o Salvador de todos. Por que eu falei que é uma acusação? A acusação no dicionário sempre é no sentido pejorativo. Ninguém vai te acusar de ser bom, ninguém vai te acusar de coisa boa. Quando é acusação, é de coisa ruim. Acusaram Jesus de rei dos judeus. E eu fui perguntar, por que rei dos judeus é uma acusação? Porque Jesus não é só rei dos judeus, ele é rei de todos. A Bíblia diz que quando ele voltar em Apocalipse, na sua coxa direita, estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então, limitando o poder de Deus, isso não se faz. Não se limita ao poder de Deus. Ele ainda salva, ele ainda cura, ele ainda liberta. O meu Jesus e o seu Jesus, ele foi crucificado, mas ele ainda vive. Irmãos, versículo 18, a Bíblia diz que crucificaram ele com outros dois, um à direita e um à esquerda. Sabe por que crucificaram Jesus no meio deles? Eles eram ladrões, salteadores. Jesus não era ladrão, nem muito menos salteador. Crucificaram Jesus no meio deles para que Jesus se parecesse com ele, para que ele desse a aparência de ladrão. Se ele está no meio do ladrão, com certeza quem olha e pensa, vai pensar o quê? Ele é ladrão, é salteador. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando Jesus ele vem, irmãos, ele tira o poder do pecado. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que o aguilhão, para quem não sabe, o aguilhão era uma lança que ficava na ponta da lança. E Jesus compara o pecado com um aguilhão. Em Apocalipse, Jesus mostra a visão dizendo assim: onde está a morte, onde está o pecado, o teu aguilhão, e onde está a morte, a tua vitória. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Que ele tirou a condenação que estava a mim sobre a sua vida. Romanos 8 vai dizer assim, ó: portanto agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu e você estamos em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Satanás, até ontem, até passado, ele me escravizava, te escravizava com o pecado. Paulo, ele sabendo disso, ele escreveu assim, ó: o que eu quero fazer eu não faço. Eu já estou morto pelo pecado. Porque quem me livrará da condenação deste corpo? Porque o que eu faço eu não aprovo. Ele está dizendo sobre o pecado. Mas Jesus, ele vem dizendo assim: eu te livro do pecado. Aleluia. Em mim você é a nova criatura. Jesus está vindo dizendo assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.